A gente vai gravar um vídeo sobre a apresentação do treinador Paulo Autuori. Para quem não sabe, já vai acontecer no canal TV Leão. E hoje a gente vai fazer isso, certo? Vai ver essa entrevista dele e vamos ver também ele chegando no PC e ele falando. Então vai ser um vídeo bem longo de react. Então vai ser um vídeo bem longo, tá? Hoje. Aí eu tô com a ideia de gravar um vídeo sobre a aposentadoria do Neymar. Então é isso que a gente vai fazer, beleza? Vamos ver aqui. E também quero falar um pouco depois sobre o roubo que o Vitória sofreu e como que o Fortaleza pode sofrer, beleza? Estamos esperando aí a apresentação começar. E cara, se fosse para fazer algumas entrevistas, perguntas para ele, que hoje é apresentação, hoje é coletiva, porque eu não, vocês sabem que eu faço vídeo, eu sou da mídia ativa, mas eu não sou um cara que tem essas informações porque meu canal é novo e tudo essas coisas, tá? Então não tenho ninguém para fazer entrevista, mas se eu pudesse fazer uma pergunta, eu faria o seguinte, cara. Eu faria uma pergunta assim para o Autuori. Qual é o seu estilo de jogo? É a primeira pergunta que eu faria. Qual é o estilo de jogo que você quer implementar no Fortaleza? Como que você se sente já enfrentar um Palmeiras, que é o líder do Brasileirão? Porque, mano, o Paulo Autuori se deu mal, porque vai pegar um time onde é o melhor time do Brasil e ainda que é um time que sempre é ajudado. A gente viu ontem, inclusive vou gravar um vídeo falando sobre o jogo Palmeiras Vitória, que foi um roubo absurdo. Ontem eu não gravei, gente, porque tava muito tarde e as pessoas aqui da minha casa estavam dormindo. E aí vamos, já como vai iniciar, eu vou esperar aqui. Vou assistir junto com vocês aqui no vídeo. Depois a gente vai fazer o vídeo da chegada dele ao PC e tudo isso, tá? Todas essas coisas a gente vai assistir aqui. Aí vamos ver as perguntas. Eu espero que sejam perguntas boas, porque já vi perguntas muito ruins dessas pessoas, mas eu quero ver e eu vou dar minha opinião sobre as perguntas. E se eu gostei da resposta dele, pelo que eu sei é um cara que fala muito bem, pelo que o Luiz Heitor já falou, é um cara que sabe falar. Mas vamos ver aqui, eu tô animado, tô ansioso. Eu tô muito ansioso pra esse cara no Fortaleza, tá? Eu acho que o Fortaleza vai ter um futebol muito mais de porte de bola com ele. Mas a única coisa que me preocupa, cara, eu já vou até falar pra vocês uma coisa que me preocupa sobre esse cara. Eu acho que esse cara, ele talvez me preocupe por um motivo. Eu acho que é um cara que talvez, quando a gente pegar uma retranca bem feita, pode ser que a gente se dê mal, tá? Isso aí é um grande problema, entendeu? Mas vamos ver o que a gente espera sobre esse cara. O que ele pode entregar para nós. O que ele pode nos mostrar. Gente, eu vou só entrar aqui no Expresso Tricolor. Porque eles... Faça um verdadeiro cinema na sua casa lá, com o nosso projetor Home Theater. Só pra eu saber como é que tá lá na sala de imprensa. Segundo dizem, é um reforço dentro do próprio elenco. E assim a gente pode continuar enfileirando jogadores. O próprio Ronald. O próprio Ronald, que não era utilizado, acho que desde o jogo contra o Vitória, né? Desde a final do Nordestão contra o Vitória. Agora, como que o Ronald não é utilizado, né, cara? Eu não consigo entender como que... Porra, tem tantos jogadores que são usados várias vezes e o Ronald nunca tem espaço no Fortaleza. Eu acho que é algo que a gente precisa ter também como uma opção, digamos assim. Não é a palavra certa, não é opção, mas levar em consideração, tá? O Júnior Albuquerque falou aqui, com Libertadores Sul-Americana, o Fortaleza já é conhecido em toda a América e na Europa, onde tem pessoas com a nossa camisa, somos grandes. Deixe de perguntar, Autuori, por que você veio pra cá? Pá, ele já meio que... Eu não lembro se no videozinho dele lá na TV Leão ele meio que falou isso. Não lembro mesmo. Ele pode dar a resposta que ele quiser pra isso aí. Agora a verdade é só um. Ele veio por causa do Pedro Martins, que já tinha trabalhado com o Pedro Martins. Senão não tinha vindo. É simples. É igual aquele gerente que traz para trabalhar o supervisor que já trabalhou com ele na outra empresa. É a mesma coisa. O princípio é o mesmo.
Verdade. Mas, Ó, professor, peraí, deixa eu ver. Diga, pode falar. cadê o professor? Professor, Oi, tô aqui, peraí. acho que tá tendo um peraí, delay, vamos mano. A testar gente a fala e mesa aqui, só um responde 3 instante. horas depois, tá tendo um delay estranho. Não sei se ele tá nos ouvindo, mas acho que ele tá nos ouvindo. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando aqui. Mas Tô ouvindo. eu fico estranho. Então não chegou ainda, tá? Vai demorar um pouco ainda. Agora, se eu fosse fazer uma pergunta, eu perguntaria, professor, qual vai ser seu estilo de jogo que você vai querer implementar? Como que você quer que o Fortaleza se comporte na Série B? E como que você quer que o Fortaleza se comporte na Copa do Brasil? Porque, cara, a gente vai pegar o Palmeiras. Eu acho que se esse cara... Pode me chamar de medroso, mas se eu fosse o Autuori, porra, eu pensava assim, pô, tô chegando agora, velho. Eu ainda tenho que conhecer todo o elenco do Fortaleza. Eu falava assim, elenco, jogadores, vamos retrancar o time. 11 caras na linha de defesa. Ah, mas o estilo dele é porra de bola. Beleza. Mas, cara, é o Palmeiras e é um treinador muito... Eu acho que se eu fosse o Autuori, eu tentava segurar um empate lá, no Allianz Parque, e tentava trazer, mesmo que é na Arena Pantanal, tentava trazer. E se ele quisesse ser mais propositivo na Arena Pantanal, ele poderia ser. Só que eu não seria tão propositivo assim lá no Allianz Parque. Eu retrancaria. Mas vamos ver, o cara tem as convicções dele, tem as opiniões dele, né? Mas se fosse ele, eu faria isso, tá? Eu faria isso. Inclusive, tá demorando demais essa entrevista. Eu nem sei que horas começa. Eu tomei um susto quando eu vi. E eu vou aproveitar, vou ver essa entrevista. Vou ver o vídeo de apresentação. Hoje o vídeo é longo, tá? Capaz de demorar a ser um vídeo... Que nem à toa que o vídeo, ó, ele já tem 7 minutos. E ainda nem começou a entrevista do Autuori. Se demorar muito essa entrevista, vou fazer um vídeo separado sobre a saída, sobre o anúncio dele. Ele conhecendo o PC e o que ele falou. E hoje, talvez, eu vou tentar fazer um vídeo sobre a aposentadoria do Neymar na seleção. É muito vídeo, cara, até doido. Muita informação, muito vídeo. Então, se eu não conseguir trazer tudo, eu peço a... Poxa, começou porra, apareceu uma propaganda do nada, irmão. Fala Autuori. Aí, cara, tem torcedor aí de outros times que já estão falando, nossa, Fortaleza não sobe com o Autuori. Luiz Heitor, pô. Já cravando que o mais provável é que o Fortaleza não suba com o Autuori. Ô Luiz Heitor, eu quero que tu me fale qual é o grande treinador que tem na Série B. Você mesmo disse que o Fortaleza tinha o melhor elenco da Série B. Cara, o Luiz Heitor, eu acho que ele tem que olhar um pouquinho mais pro esporte, pô. Porque o time dele tem um treinador horroroso, onde o time faz 1-0 e sempre toma um gol no último minuto. Então eu acho que o Luiz Heitor, ele deveria parar um pouco de olhar pros outros elencos e começar a olhar pro dele, que é ridículo. Que o Benevenuto, que saiu escasso aqui do Fortaleza, tá lá. Então já mostra tanto que o elenco é ridículo e horroroso, entendeu? Então eu acho que o Luiz Heitor tem que ter uma autocrítica da equipe dele. Eu entendo, talvez o Autuori não der certo. Talvez, irmão. Eu sinceramente não trabalho, por isso que eu tô ansioso. Por isso que eu tô animado pra esse trabalho, porque eu quero ver. Eu quero esperar. Opa, vai começar. Tá todo mundo ok? Som e imagem? TV Leão também? Pedro Ok? Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde a toda a nação tricolor que também está nos acompanhando pela TV Leão ao vivo. Sejam Pedro todos Martins, muito bem-vindos odeio. à apresentação do técnico Paulo Autuori. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, de todos os profissionais de imprensa que estão aqui. Também a presença do presidente José Rolim Machado, membros do Conselho da Administração da Rolim SAF Machado e diretoria é do foda, clube. irmão. Que presidente de merda. Explicando um pouquinho do protocolo de hoje, a gente vai iniciar com as fotos do Pedro com o Paulo, depois a gente convida o sócio torcedor aqui à frente. O Pedro dá uma breve palavra apresentando o Paulo também dá uma breve palavra para vocês, e a gente inicia a entrevista coletiva, tá? Então, primeiramente, vamos fazer as fotos.
Por gentileza, Paulo, pode ficar de pé. Pedro também. Pedro, pode entregar a camisa do Paulo, que está aí dentro da caixa. Também tem um presentinho especial aí pro professor. Olha. Vira a camisa. Gente, só lembrando, eu não sei se esse vídeo tá tendo som, porque eu esqueci de ativar a notificação. Mas se não tiver som, eu peço perdão, tá? Mas eu acho que tá tendo, tá tendo. Também quero convidar aqui à frente sócio torcedor Alexandre Henrique Andrade, sócio Leão Fiel desde 2022. Pode vir por aqui, ó. Isso. Afasta aqui a cadeira. Mas... Oh. Paulo. Oh. Dois verdadeiros protagonistas. Qualquer outro que queira entrar nesse meio aí vai estar estragando o espetáculo. Então, eu espero que você possa representar aqui a grande torcida, a nação. Caralho, mano, o torcedor tá morrendo de vergonha. Para nós temos a responsabilidade de fazer com que vocês acreditem na gente. Vamos acreditar. Mas para isso a gente tem que fazer trabalho, tem que trabalhar. Pedro, pode entregar aqui a camisa pro sócio. Tem torcedor morrendo de vergonha, cara. Foto aqui. Obrigado. Obrigado, Alexandre. O apoio é fundamental pro Fortaleza, tá? Muito obrigada. Agora vamos dar início à apresentação do técnico Paulo Autuori, iniciando a palavra com o CEO Pedro Martins. E agora? Agora sim. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer a presença, né, de todo mundo, de todos que tiraram tempo para estar aqui conosco, para fazer a apresentação do Paulo. Eu queria iniciar essa coletiva primeiro explicando e falando dos acontecimentos aí da semana passada, né, em que o clube optou pelo desligamento de uma comissão técnica, Graças a Deus. técnica liderada pelo Thiago Carpini. E isso foi fruto de muito debate, muita reflexão e muita análise feita não só pela diretoria, mas também muitas trocas com o conselho de administração, os membros da associação. E primeiro é muito importante a gente entender que nessa gestão a gente não quer ter um clube trocador de técnico. Não é o objetivo nem a característica dessa gestão. E toda vez que isso acontece porque houve uma avaliação muito profunda. E quando você chega a uma decisão como essa, você precisa também olhar para dentro, né? É por isso que demorou tanto pra demitir o Carpini. Uma decisão como essa não deve ser apenas apontar o dedo para uma pessoa ou para algumas pessoas e dizer que aquilo ali é a responsabilidade ou simplesmente eles são os responsáveis do insucesso ou dos problemas que a gente identificou. Os problemas são institucionais, né? E é isso que a gente vem fazendo, né? A saída de um treinador precisa gerar reflexão. E essa reflexão, ela precisa levar a uma decisão, né? A hora que você vai escolher um novo profissional,
pensando no que você quer para o futuro da instituição, para o futuro do clube. Então, esse foi um momento que a gente fez para chegar a essa decisão e também para escolher o novo treinador. E nesse meio tempo eu preciso reforçar e falar aqui da importância da comissão técnica da casa, que participou desse período de transição, né? Nunca é um período fácil nem simples, e quero agradecer muito aqui todo o esforço e toda a energia colocada pela comissão da casa, que foi liderada pelo Reinan, mas a gente entende que não só o resultado do jogo contra o Botafogo, mas o trabalho executado durante esses dias foi muito bem feito. Foi. O Reinan em meio foi bem, à incerteza que naturalmente gera esse período de troca. E agora falando especificamente do Paulo, durante esse processo de substituição do comando e quando apareceu essa oportunidade de contar com o Paulo, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque dentro dessa reflexão, né, de como estávamos jogando ou como estávamos construindo os nossos resultados, e aí não se fala apenas do que está acontecendo dentro do campo, mas também fora, entendemos que a liderança, a maneira de pensar o jogo, e não só o jogo, né, de pensar a vida do Paulo Autuori, se conectava muito com o que a gente identificava de necessidade para o clube. E quando a gente fala de necessidade, a gente fala de planejamento, né? O que a gente quer para o Fortaleza daqui para frente. Obviamente que passa pelo desafio que é o acesso para a Série A, mas a nossa responsabilidade aqui é pensar sempre no curto, no médio e no longo prazo, né? E a capacidade do Paulo, não só de liderar projetos esportivos, mas de conectar pessoas, potencializar pessoas e gerar uma sinergia dentro da instituição, ela é ímpar. É uma capacidade que, na minha avaliação, ela é raríssima hoje de se encontrar no futebol. E pelo fato de eu já ter trabalhado com ele em outras oportunidades... E o transfer ban, ninguém vai falar, isso não? gerou muita segurança que eu transmiti para o presidente Rolim, o conselho de administração, de que estávamos trazendo um líder que poderia contribuir demais para o Fortaleza dar o próximo passo. Próximo passo não só na sua maneira de jogar, na sua maneira de se comportar dentro de campo, mas o próximo passo com relação a o que a gente entende de futebol dentro do Fortaleza. Dito isso, quero agradecer muito, Paulo, pela confiança, pela disponibilidade de voltar a participar de um projeto de futebol no Brasil. Creio que o futebol brasileiro também precisava de você no campo novamente, porque a tua energia, a tua capacidade de analisar criticamente tudo o que acontece hoje dentro da nossa indústria, ela pode ser representada também dentro do campo. E tenho certeza que você trará isso novamente, uma vez mais, para a nossa indústria. Muito obrigado e seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar numa instituição grandiosa como é o Fortaleza. Agradecer as palavras do Pedro. Não sei se sou merecedor de tantos, mas fico lisonjeado. Para mim é muito importante esse momento. Vem que tem entrega grátis no app. Deu vontade? Pede iFood já. A propaganda é loucura. Como eu ouvi muito falar em a diferença entre ser e estar,
Vamos lá, gente. Vamos ver a coletiva do treinador Paulo Autuori. Vamos lá. Continuação. Eu acabei. Calma aí. Meu celular acabou dando problema. E eu perdi uma parte da gravação. Então a gente vai começar com essa parte aqui. Trancar isso, para que essa tendência pare e voltar a crescer. Mas ninguém entende. Pra quem não tá entendendo esse contexto, a primeira pergunta foi perguntado o que ele poderia fazer. Ele disse que não acreditava em futebol de Série B. E ela perguntou como é que foi a primeira impressão com os jogadores. Ele disse que foi muito boa. Depois perguntou sobre o treinador adjunto. E ele tá falando aqui que se um clube tá no fundo, tem que estancar para depois subir. É isso que ele tá falando, beleza? Negativo é isso? Então, por aí vamos. Trabalhar com alegria, mas com essa responsabilidade de fazer com que o torcedor individual e a torcida como um todo acredite na equipe. E o acreditar não é que eu tenho que gostar de todos, não. Respeito. Hoje falamos tanto em respeitar a diversidade. Isso é uma coisa aí que eu vou terminar também já falando. Às vezes me choca um pouco muita gente preconizar a diversidade, não respeitar opiniões que são contrárias a isso. Se eu falo em diversidade, eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. É isso? Que acerto. Meu Deus. O homem fala muito bem, louco. Meu Deus. Mano, dessa entrevista inteira o que mais me impressionou é o tanto que ele fala bem, irmão. Até doido. Então foi isso que eu pedi aos jogadores. O estilo dele é totalmente do estilo do Carpini. O estilo do Carpini é mais arrogante, né? Ele confia muito nele. O Carpini é muito mais arrogante. Ele é um pouco mais pé na beirada, pé no chão. E achei muito boa, mas sempre para mim muito bom. O trabalho não é com o Bernardo, é com o staff como um todo. O Bernardo eu conheço como conheço o Rinho, né? Os dois. E o meu objetivo hoje eu estou muito mais à vontade no futebol brasileiro em participar do desenvolvimento de jogadores e de staff. Porque nós temos profissionais jovens muito bons. Esse conflito de gerações, estou falando em termos de treinadores, é um desafio que eu tenho nesse momento. Entendeu? Ou seja, os veinhos ainda podem, nem todos, mas os veinhos ainda podem dar. Mas eu sou idoso, não tenho senão não, idoso. Eu não joguei âncora em águas passadas. Então são são desafios que você tem que te levam a seguir adiante. É isso? Então o meu objetivo é desenvolvê-los para que o futuro, e espero o mais próximo possível, eles estejam aptos a pegar essa liderança, porque o futebol brasileiro precisa dos profissionais mais jovens para que haja essa mudança. Já está. Agora você vê que ele é muito confiante. Cara, a verdade é que o Carpini, eles são muito confiantes. É porque o Carpini, ele é arrogante. Tem essa diferença. Não, o Carpini é aquele famoso cara. Ele é um cara tranquilo, mas se ele perder a paciência, ele é arrogante. Ele é esse tipo de cara, o Carpini. Esse cara aqui, ele parece ser muito mais centrado. Só que a gente vai ver como é que ele vai se comportar nas derrotas, né? Porque aqui o Fortaleza nem ganhou, nem perdeu, ele não tem nenhum tipo de emoção, entendeu? Tá vendo, mas que nós precisamos cuidar muito mais do nosso jogador, quando eu digo o jogador nacional, e os nossos treinadores também. Paulo Autuori, boa tarde. Boa tarde, amigo. Você falou há pouco tempo na sua palavra inicial, você falou o seguinte: eu não estou treinador, eu sou treinador. Isso é interessante, isso aí é o seguinte, porque você, até pela bagagem que você possuidor ao longo dos anos, Brasil, fora do Brasil, você era para estar curtindo uma praia, tranquilo, não entrar mais em futebol. No entanto, você vem para um time que está há 7 anos, no Campeonato Brasileiro na Série A, participando de competições internacionais. E você também já foi dirigente. Eu queria saber como é que vai ser essa relação do dirigente Paulo Autuori com o treinador voltando a atuar com seu conhecimento num time que precisa resgatar essa credibilidade de anos passados para o futebol brasileiro, principalmente no futebol da gente. Não, primeiramente, cara, eu não conheço nenhum clube de futebol no Brasil que não tenha
com as equipes que representam o futebol desse clube, sejam elas de que principal informação, que não tem oscilação. Não conheço. Sim, boa. São Paulo, irmão. São Paulo tá aí, ó, caindo, subindo. Cara, hoje só o Flamengo e o Palmeiras que não tem oscilações, né? Nunca vi. Você pode ter alguns clubes com uma estabilidade um pouco, mas ali à frente vão passar por oscilação. Porque o futebol brasileiro, por aquilo que é, em termos organizacionais, pelo calendário que tem, por uma série de fatores, cria um impacto muito negativo que praticamente, entre aspas, força a essa oscilação. Se manter ali não é fácil. E aqueles que pensam em crescer, cara, crescem e vão chegar ao topo, cara. E a pergunta que eu faço é a seguinte: depois do topo da montanha, o que tem, se eu seguir adiante? Então, é aí que você tem que cuidar. É aí que você tem que ter a mente aberta para assimilar outras coisas que não as convencionais. Marcelo Paes, cara. Marcelo Paes, o time chegou ao topo, cresceu. E em vez dele continuar com a ideia, que era uma ideia muito interessante, que foi a ideia que alguns times seguiram, de contratar caras com margem de evolução, em vez disso ele contratou vários veteranos e foi isso aí que destruiu a equipe do Fortaleza. Esses vários veteranos. Isso é triste, tá? Ok? Para que possa, em um processo do qual eu sou, não abro mão, que é o processo criativo. Todo processo criativo é diferencial, desde que esteja apoiado em uma ordem, uma organização. É ele que pode fazer o diferencial. Agora, você querer fazer tudo só no processo criativo, e nós brasileiros por vezes temos essa ideia, se complica, fica complicado. Então, eu quero contribuir para desenvolver os profissionais aqui, para que eles possam assumir essa liderança e, quiçá, eu possa estar desfrutando as praias do Ceará. Ei, mas esse cara aqui, ele é muito carismático, velho. Tem como isso aqui não. Aliás, eu tive uma tia, a minha... Olha o tanto que esse cara é carismático, velho. Olha isso. Ele fala muito bem, louco. Ele é totalmente diferente do Carpini. O estilo dele, né? Ainda vai falar da história da tia. Que era daqui do Ceará, vinha sempre, Trairi. Terra boa. E que eu quero ir lá para conhecer, prestar uma homenagem a ela, e especialmente alcançando os objetivos com Fortaleza. Boa. Professor, boa tarde. Afonso Ribeiro, do Esportes do Povo. Prazer. O senhor falou muito, né, de não acredito em futebol em Série B e quer criar uma identidade de jogo do Fortaleza, né? E esse ano acho que o desempenho do time era o que vinha causando a insatisfação da torcida. Eu queria saber qual é essa identidade que o senhor quer criar aqui, né? Qual o modelo de jogo que o senhor pretende? Boa pergunta. Cara, era a primeira pergunta que eu faria pra ele, só pra ele responder logo. É o que eu queria. Vamos ver. Implementar aqui no Fortaleza nessa temporada. E eu queria só aproveitar a presença do Pedro também, saber se tem previsão de resolução da questão do transfer ban. Obrigado. Boa. Nossa! Meu amigo, esse cara fez as duas melhores perguntas, irmão. Qual o nome desse cara? Só pra eu dar palmas pra ele aqui. Peraí. Trairi. E que eu quero ir lá para conhecer, prestar uma homenagem a ela, e especialmente alcançando os objetivos com Fortaleza. Professor, boa tarde. Afonso Ribeiro, do Esportes do Povo. Meu amigo, Afonso Ribeiro, você merece uma salva de palmas. O cara fez simplesmente as duas perguntas que todo torcedor queria fazer sobre o transfer ban e sobre sobre o estilo de jogo. Prazer. O senhor falou muito, né, de não acredito em futebol em Série B e quer criar uma identidade de jogo do Fortaleza, né? E esse ano acho que o desempenho do time era o que vinha causando a insatisfação da torcida. Eu queria saber qual é essa identidade que o senhor quer criar aqui, né? Qual o modelo de jogo que o senhor pretende implementar aqui no Fortaleza nessa temporada. E eu queria só aproveitar a presença do Pedro também, saber se tem previsão de resolução da questão do transfer ban. Obrigado. Eu já não falo em modelo de jogo, eu falo em estrutura de jogo. Okay? Acho que é uma coisa mais consistente e mais duradoura, né? E tem a ver com o futebol do clube, né?
é algo que o Pedro sabe. Até voltando um pouco, eu nunca fui dirigente. Eu trabalhei em uma função que era de contribuir com a política de futebol com os dirigentes, tá certo? E trabalhar o desenvolvimento da formação, dos jogadores de formação e dos staffs em geral, né? Por exemplo, no Cruzeiro, eu tinha reuniões frequentes com os treinadores da formação. Mas o que eu fazia com eles não era só em relação ao clube. A minha preocupação com eles era saber quais eram as ansiedades, as dificuldades, aquilo que eles projetavam para a carreira profissional deles, porque eu acho que uma instituição tem que cuidar dos seus funcionários. Funcionário, se você tem uma empresa em que seu funcionário sabe que você, como dono, como diretor, quer o crescimento dele, e quando eu falo crescimento, pela minha visão holística, não é só o crescimento profissional, mas pessoal, tudo fica mais tranquilo de se alcançar, né? Então, eu não falo mais em modelo, falo em estrutura de jogo. Então, quando eu falo estrutura de jogo, é essa transição do momento que nós estamos para aquele que nós queremos atingir e vamos atingir, ok? Manter essa estrutura. Porque já foi o tempo em que quem melhor contratou aí na pré-temporada, antes de começar a temporada, foi esse fulano, Clube X, que contratou 15 jogadores. Isso para mim significa que você não fez absolutamente nada. Ixi, Maria. Ei, patada no Ceará, hein? Que isso, cara? Você não tem algo que possa ser sustentável, que te permita encarar o desafio futuro com o mínimo de tranquilidade. Então, nós queremos sim resgatar isso e fazer com que o torcedor acredite. Já no próximo jogo, cara, e quero também parabenizar aí o staff com a Aliança do Reino por aquilo que conseguiram, que não era fácil, né? E para mim, eu vou te responder já, talvez essa pergunta venha aí, o que mais foi significativo para mim na vitória foi no momento do gol, todos os jogadores foram, e essa interação que houve entre aquele momento, os jogadores juntos e o torcedor. Que isso venha de maneira mais possível duradoura, tá certo? Sabendo que momentos difíceis vamos enfrentar, né? Eu tento me preparar como ser humano para encarar os problemas, porque eles sempre vão aparecer. Sim, boa. Cara, esse cara fala muito bem, mano. Cara, eu tô torcendo muito pra esse cara fazer um bom trabalho, mano. Porque esse cara fala muito bem, mano. Às vezes a gente quer esconder dos problemas, eles aparecem. Sua capacidade é em solucioná-los. Para isso, o equilíbrio, que deve ser um exercício diário, especialmente nos dias de hoje no aspecto mental, é crucial. Para falar especificamente aí do Transferban, mas também conectando um pouco com a fala do Paulo, esse é um dos problemas. Opa. Vixe, é agora, meu irmão. Mano, é porque eu não vou fazer um vídeo só sobre essa fala. Porque, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo vai ser longo, tá? Mas tô muito curioso. Puta que pariu. Que o clube tem que enfrentar, né? Eu já venho falando e essa gestão já vem se posicionando que o foco e a prioridade na gestão financeira do clube tem sido com relação ao pagamento de direito de imagem e salário, né? Isso a gente tem procurado respeitar e não deixar que atrase, né? Algumas outras situações nós estamos tentando antecipar o problema para que ele não apareça e não se torne um transferban, como diversas outras a gente já conseguiu antecipar e solucionar. Essa não foi possível, né? E nesse exato momento a gente está negociando, tentando fazer um novo acordo, né, com os estudiantes para... Opa, tá bom. Cara, mas assim, a gente pode culpar muito o Pedro Martins, mas, mano, as sequelas que o trabalho Marcelo Paes deixou é uma loucura, viu, mano? Deixou sequelas muito fortes, mano. Eu fico triste saber que Marcelo Paes, cara, ele tá
enquanto ele tá lá no Corinthians, aí, o Fortaleza tá se lascando, irmão. Ele só apareceu uma vez pra falar do Fortaleza e falou como se a culpa fosse do Fortaleza, não dele. Ele disse que o Fortaleza ainda deve a ele. É muito arrogante, meu Deus do céu. Tirar isso da frente. Eu tô otimista, eu acredito que vai ser possível, mas é importante que todos saibam que tudo que a gente vem procurando antecipar para que não chegue nessa situação que se trata de uma trava, né, importante para que a gente possa registrar jogadores. É bom que dê certo. Porque se a gente tomar um transfer ban, irmão, a gente precisa de camisa 10, Pedro Martins. O time não tem nenhum criador, não. Pra mim, o maior problema do Fortaleza hoje é que não tem um camisa 10. Na minha opinião, né? O maior problema é esse. Tem que ter um criador de jogo no Fortaleza, caralho. A gente vem tentando fazer. Nem sempre é possível. Nem sempre a gente consegue resolver no tempo como a gente gostaria. As coisas são resolvidas de maneira mais rápida quando você tem dinheiro, né? Quando você tem fluxo de caixa para resolver. Quando você não tem... Resumindo, acabou o dinheiro. Demanda paciência, negociação e muita resiliência, né, nesse processo. Mas para tranquilizar todos aí, esse transfer ban não interfere em nada no registro da comissão técnica, né, dos membros da comissão que já poderão estar no banco aí para a partida contra o Palmeiras. Tá, quis tranquilizar o Paulo Autuori. Mas é isso. Boa tarde, professor. Boa tarde. Mário Kempis. Prazer. Mário Kempis. Canalense, né? Mário Kempis. Puta, esse é um nome sério, hein? Jogava tão bem quanto ele, professor. Pena que eu não Ixi, Maria. tive você como treinador para eu seguir carreira. É isso. Né? Você falou aí que nós somos os melhores do mundo, né? Então, a gente tem que... Não, é verdade. Temos que nos sentir... Que é isso, cara. Que é isso. Ele que é canalense, né, esse vagabundo? Assim. Vamos lá. Professor, pelo que eu li, ouvi e vi, você é um cara que tem 3 pilares: ética, lealdade e profissionalismo. E isso levou você a títulos e levou também a situações bem difíceis, como o caso do rebaixamento do Atlético Paranaense no Centenário. E, obviamente, esses pilares levaram também a títulos. Não era treinador. Era coordenador técnico, isso? Era coordenador. Mas você que deu a cara lá depois... Tão pouco dirigente, que eu respondi que não era dirigente. E aí você também... Mas, o último jogo, você viu o que aconteceu. Eu vi. Foi puxado. Não é isso. O quê? Pós-jogo. Eu vi sua entrevista. Você falou muito de uma parte mental que eu achei interessante. Eu poderia fazer... Não é isso não, eu estou dizendo, quando eu falei aqui, respondi em termos de exigir de nós, jogadores, no papo ontem, coragem, é isso. Recado não fugir das dificuldades e dos momentos difíceis. Nós vivemos entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, entre sims e nãos, ok? Equilíbrio. E esses mesmos pilares aí fizeram você conquistar a admiração de muitos no Cruzeiro, com o Pedro, no Santos, quando você saiu e causou um choque muito grande, porque você expôs as verdades, pedindo ética ao clube, que em alguns momentos não aconteceu, no Curitiba também, quando você surpreendeu ao não querer determinada contratação e você manteve firme, o próprio Atlético, todos os títulos que você conquistou. Mas a minha pergunta aqui é também nesses pilares seus, que você ficou 28 dias no Goiás e depois foi pro Inter. E lá no Inter, você acabou saindo... O Internacional de Porto Alegre. Foi nesse ano mesmo? Foi. Você saiu do Goiás e foi justamente por... É tanto trabalho, mancha, é tanto trabalho que o cara chega e se perde, irmão. Inter, em 22. E você sai do Inter e vai para o Atlético de Medellín. E o questionamento, inclusive o presidente fala que foi uma rescisão unilateral, que foi uma escolha sua, porque você já havia dito que quando surgisse... Cara, olha o Mário Kempis, ele é muito desgraçado. Olha esse cara tentando botar fogo na fogueira, irmão. Faz uma pergunta simples, cara. Pergunta... O que esse cara... Pergunta outras coisas, irmão. Pra que botar fogo na fogueira, cara? Uma determinada oportunidade, isso já estava acordado e você iria sair.
Minha pergunta é justamente essa. Aqui no Fortaleza, esse tempo até o final do ano, Fortaleza depende muito de você e do seu trabalho. Faltam 18 jogos quem sabe o acesso, pode ser mais 2 ou 18. Existe alguma coisa que possa fazer você não continuar? Não, você deixou algum... Nada? Não, nenhuma. Eu tive convites agora para ir para fora e não fui como treinador. Eu trabalho como treinador. Tudo tem um porquê. No Goiás foi um choque, conflito, e eu não vivo em conflito com as ideias de quem comandava o clube. E se você parar para ver o histórico com diversos, e não são poucos profissionais, você vai ver. O do Inter, quando eu fui, sabendo, quando fui convidado, de que eu estava com convites para trabalhar fora do Brasil, que se aparecesse algo que me interessasse, eu faria. E quando eu fui para o Inter, o objetivo era apoiar um treinador jovem, estrangeiro, né? Que era o Cacique Medina, e ajudar no processo de interação com a formação. Estávamos fazendo isso. Muita coisa que a gente não pode falar, inclusive de coisas ética e envolvendo Fortaleza. Entendeu? Então, nesse período, eu tive umas propostas e neguei, e quando o Atlético começou a falar comigo, eu expliquei ao presidente: acontecendo isso, é um clube que eu passei ali, fiz um trabalho que eu gosto, que é de aproveitamento das camadas jovens, ou seja, fui com o objetivo único, inclusive, da primeira vez que fui. O presidente foi me buscar, estava trabalhando no Bulgária, ele foi e me levou, porque sabia que a característica do meu trabalho é esse trabalho de interação com a formação e de abrir espaço para os jovens entrarem na equipe. Opa! Profissional. Luca Priol, tô falando pra vocês. Eu tô falando que o Priol vai ter espaço no Fortaleza, que ele vai ser o nosso meio atacante, tô falando. E todos os clubes que eu passei como treinador aqui no Brasil, você vai dizer o clube, eu vou dizer o jogador. Eu sempre coloquei algum jogador jovem no clube, não porque eu gosto, porque eu creio que é necessidade para o clube para você oxigenar as camadas formativas. Não só de jogadores, mas os profissionais, staff, não só que trabalham na formativa. Ok? E aí aconteceu o convite, expliquei com muito tempo de antecedência, e como trocou o Cacique pelo Mano Menezes, meu amigo, eu falei para o presidente que o meu trabalho começava a ficar sem muito sentido, porque o objetivo, quando eu aceitei, foi porque teria um treinador jovem e o objetivo era contribuir com ele. Então perde um pouco o sentido, e algo que saiu foi isso aí. E posso estar falando aqui e vocês podem confirmar. Eu não gosto muito de falar de coisas, parece que está falando. Não, vamos confirmar. Ok? Tem um histórico aí de tudo que acontece, tudo tem um porquê. Agora, não há nenhuma possibilidade. Daqui eu saio para aproveitar as praias cearenses só. Eu acho que é o último trabalho dele mesmo. Paulo. Aqui, ó. Paulo Torres, boa tarde Pedro, boa tarde a todos. Boa sorte aí, Paulo, no Fortaleza, que possa ganhar muitas coisas aí, principalmente subir o Fortaleza. Primeiramente, você gostaria de trabalhar em média com quantos jogadores, e como é que você vê a expectativa de 4 jogos fora de casa, e logo o primeiro é a equipe do Palmeiras para esse domingo? Ave Maria, pra que me lembrar? Meu Deus. Lembrando que vai ter pré-jogo sobre o jogo, tá? Meu pré-jogo contra o Palmeiras vai ser bem negativista, mano. Eu tô torcendo pro Palmeiras e com o time reserva, né, cara? É foda, meu irmão. Estreia. Mas, mano, o Palmeiras, ele quer ir com o time titular, primeiro jogo. Por exemplo, se a gente pega o nosso primeiro jogo aqui na Arena Pantanal, porque venderam um monte de campo, e pra mim é uma decisão que eu nem concordo, pra mim eu tô no meio dela. Porque eu entendo quem defende que isso acaba com a identidade do clube, mas eu também entendo quem acha que é bom pro dinheiro. Eu não sei, cara, eu acho muito... Eu não venderia não, mas beleza, né? Se esse mando de campo foi vendido para contratar o Paulo Autuori e para contratar Pedro Henrique, Neres, beleza. Boa sorte. Bem, todo
contexto tem uma molezinha, né? Mas vamos pegar agora, 2 jogos com o Palmeiras. Eu vejo normal, como um jogo como tal, porque os 3 aspectos que eu falei que são fundamentais têm que aparecer de alguma maneira. Coragem, resiliência. Tem que ter coragem, tem que ter muita resiliência, meu amigo. Se o Fortaleza não for resiliente, ele nem luta, pô. Ok? E solidariedade e algumas ideias que já podem ser apresentadas no jogo. Não de maneira sólida, porque temos pouco tempo para trabalhar, mas que essa coragem, né? E eu não posso pedir isso no primeiro dia aos jogadores e chegar contra o Palmeiras e botar a equipe toda aqui atrás esperando o adversário para não sofrer gol. Não vai ser isso que vai passar, porque não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. Opa. Então ele não acredita em retranque, hein? Não acredita. Eu já falei, o estilo de jogo dele é posse de bola. Aí vem lá o Luiz Heitor e fala, ele é um novo Carpini, irmão. São características totalmente diferentes. O Carpini é treinador de contra-ataque. Fez 1-0 é retranca, meu amigo. Por isso que eu gosto do nome do Paulo Autuori, porque ele é um jogo de posse de bola, um jogo de controle de jogo. Vida, né? E o futebol, volto a frisar, é vida, então podem perder a esperança quem pensar que nós vamos apenas deixar o adversário jogar. Aliás, nós temos um exemplo muito claro do que passou com a equipe de alto nível, que foi a Inglaterra no Mundial, e jogadores que jogam o melhor e mais competitivo contexto no mundo e que abdicaram de jogar, cara. Saíram na frente. Caraca, mano. Esse treinador, mano, não vai ter retranque, hein? Mano, eu acho que é torcer pra não tomar uma doidinha, tá? Se o Fortaleza quiser tentar manter a posse contra o Palmeiras, vai ser difícil. Mas vamos ver, né, cara? É o estilo de jogo do cara, ele gosta de ter a posse, independente do time que ele tá enfrentando. É isso, é o que o cara acredita, tá? Eu admiro a coragem dele. Se fosse o Carpini, ia botar uns caras na defesa. Queriam uma vantagem e deixaram de jogar. Isso é uma mensagem muito clara para todos nós. Nós temos que jogar, temos que ter coragem, respeitando o adversário. A melhor maneira de respeitar qualquer adversário é jogando tudo que você pode. É jogando no seu limite físico, técnico, tático e mental. Nem sempre é possível. Mas quando se tem essa ideia, quando se tem esse sentimento, e isso está dentro de você, que possa sair de maneira inata, okay? Porque foi adquirido comportamentos para isso, as coisas se tornam menos difíceis. Eu gosto de trabalhar com um grupo enxuto. E aí entra algo que é motivo de reflexão há muito tempo. Mas o calendário brasileiro, com a quantidade de jogos, é absurdo. Então, eu sou sincero contigo. A primeira coisa que eu faço é entender o que está na sub-20, entendeu? Porque eu não gostaria de ter jogadores aí, e todos os anos isso passa em todos os clubes, de ter um grupo grande com jogadores aí, 3 ou 4... em alguns casos 5, que você praticamente não utiliza ao longo da temporada. Vai utilizar em situações emergenciais. Ora, se é uma situação emergencial, eu prefiro olhar para o terno, ok? E saber que jogadores das camadas formativas têm mínimo de capacidade para gerar uma tranquilidade. Entra e vai bem, eu sei o que... Um grupo grande porque exige o calendário. Eu sei que exige a ver com a gestão fundamental. E hoje o Fortaleza tem todas as condições em termos de recuperação do jogador, digo pós-jogo, digo de lesões, para mais alto nível, para dar um mínimo tranquilo.
certo? Porque todos os jogadores que pertencem ao grupo têm que sentir da minha parte, do staff, cuidado com eles. Ok? Então a minha preocupação nunca foi, e a minha maior alegria, eu fico lisonjeado, não é título, já esqueci. Esse título, não, posso ter um monte de títulos, faixas, andar curvado de tantas faixas e não ser nada como pessoa. Caralho, que é isso, irmão? Que é isso, irmão? E temos exemplos disso. Então, o que eu quero dizer é que, para mim, o mais importante é que o jogador sinta que, mesmo não jogando, ele é respeitado, ele é tratado com educação, com atenção, ok? E que há sempre uma necessidade de nós estarmos dando oportunidades a ele de pensar que é possível ele entrar e jogar na equipe. Então, preocupação sempre com aqueles que têm menos frequência de jogo. Nada, obrigado a você. Boa tarde, Paulo Autuori. Boa tarde. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Prazer. Nada de velho, viu, pessoal? Quem me chama de velho aqui, viu, Paulo? Mas esse aí fala besteira, viu? Porra. Isso é, já sou 26 anos setorista do Fortaleza aqui. Esse aqui parece que está em 30, esse aqui está em 35. Nós somos os 3 mais antigos aqui no Fortaleza. Certo? Paulo Autuori, você gosta de... Pode me juntar nesse grupo aí. Você gosta de resenha. Resenha é papo, conversa, né? Não, e o futebol tem a conversinha. A conversa não. aqui e a resenha, e o futebol tem as suas coincidências, né? Você é o segundo treinador que vem para o Fortaleza, campeão mundial. Passou aqui o nosso inesquecível Valdir Espinosa. Ele foi treinador do Fortaleza em 2005, no ano que você foi campeão mundial. Eu não, o São Paulo. O São Paulo, com seu comando. Não é isso? O ex-goleiro seu, que foi campeão, o Zete, o seu capitão. Não. O Zete, eu não trabalhei. Não, o Zete não. O Paulo Rogério. Eu vou falar do Zete também. Paulo Rogério. O Rogério Ceni foi campeão com você, com o senhor, em 2005, campeão mundial. Ele veio para o Fortaleza em 2018 e subiu o Fortaleza da Série B para a Série A. Foi aonde aí o Fortaleza subiu e tornou um gigante, mais um gigante do futebol brasileiro. O Zete também foi goleiro do São Paulo, veio aqui em 2004 e subiu o Fortaleza. Subiu o Fortaleza. O Zete e o Rogério Ceni subiram o Fortaleza da B para A. E agora mais um ex-São Paulo, campeoníssimo, em 2026. Tomara que suba o Fortaleza para a Série A do Campeonato Brasileiro, é onde o Fortaleza deve estar e esteve agora por muitos anos. A pergunta é o seguinte: o futebol tem mudado bastante. O craque sumiu, o craque de futebol, aquele craque que a gente, o 10, né? Hoje o jogador força, me parece estar ganhando mais espaço no futebol. Você acha que o craque sumiu mesmo? Tem poucos craques no futebol. E a pergunta também é a seguinte: você se apega em sistema 3-5-2, 4-4-2, e a sua escalação é de acordo com o que você treina ou de acordo com... Porque escala muito hoje os treinadores com relação ao adversário. É isso, Paulo Autuori? Prazer, Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Valeu, Miguel. Boa pergunta. Prazer. Foram tantas que você vai me relembrando aí. A última... Não, a última, eu vou te responder pela última, começar, tá? Não. Nós temos uma estrutura de jogo e a estratégia para enfrentar o adversário tem alguns ajustes em função das virtudes ou debilidades do adversário. Eu não posso passar uma mensagem de pedir coragem, de convicção naquilo que se faz e de construir uma ideia e ficar mudando a ideia de jogo, ok, com o adversário. Eu sei que o adversário... Nós temos isso. O que eu falei aqui. E agora vou na pergunta da nossa amiga aí, da Fernanda, eu falei. Nós temos 4 pilares de jogo que são inegociáveis, ou seja, quem quer que vá assistir ao... Ai, não, eu botei pra trás, cara. Quer que vá assistir a equipe do Fortaleza jogar, tem
tem que identificar minimamente um desses 4 pilares. Necessariamente, muitas vezes, não vão estar os 4 sendo contemplados ao mesmo tempo. Primeiro, é uma equipe compacta. E compacta não... Opa! Olha, o ChatGPT já falou, já. O ChatGPT sabe o que tá falando. O ChatGPT já deu o papo. É juntar aqui e depois não saber o que fazer. Tem regras a serem estabelecidas e cumpridas. Depois... Faça um verdadeiro cinema na sua casa com o nosso projetor Home Teacher. Com ele, você pode se conectar facilmente. Depois, capacidade de ter o controle do jogo com a bola. Falou isso também, o ChatGPT. Palmas pro ChatGPT, viu? Que hoje todos falam de posse de bola. Mas não adianta ter uma posse de bola sem machucar o adversário. Não adianta utilizar uma posse de bola só para se defender, sem vontade de estar chegando na baliza. Concordo. Renato, o pai era assim, irmão. Era muita posse de bola e nada. Adversário. Então, como nós vamos ter a posse de bola é fundamental. O terceiro é pressing, pressão. Jogar pressionando o adversário. E quando nós falamos em pressão, todo mundo imagina a equipe lá na frente pressionando o tempo. Se pressiona em toda a área do campo. Rapaz, eu tô gostando. Esse homem é corajoso, viu, rapaziada? Esse homem é corajoso. É isso que eu queria pro meu Lion. Não aguentava mais um Carpini, que era todo mundo na defesa, irmão. Meu Deus, mano. É totalmente diferente a visão desse cara com o Carpini. Aí vem o Luiz Heitor. É o novo Carpini. Pelo amor de Deus, Heitor. Estilo de jogo totalmente diferente, irmão. Se você estiver jogando mais alto, médio ou baixo, o portador da bola e os possíveis receptores deverão estar baixo pressão. Ok? E a quarta é verticalidade. Ou seja, ter, entre aspas, obsessão por atingir o gol adversário. Ok? Então, esses 4 pilares são inegociáveis. Para atingir esses pilares, nós precisamos de princípios gerais, fundamentais e específicos, que é coisa nossa, isso aqui não é somente para ilustrar. E para atingir esses princípios, nós precisamos de comportamentos individuais, tá certo? E coletivos. Em relação aos craques, aos gênios, eu aprendi algo em Portugal que eu costumo utilizar muito, que eu digo que as comparações são odiosas. Concordo. Porque se você... Concordo. Tá aí, ó. O povo que fica criticando Neymar porque não ganhou a Copa do Mundo, tá aí, ó. Faz comparações de contextos completamente distintos. Seja, se falarmos de aspecto temporal, ok? De pessoas, certo? E de momentos da sociedade. Hoje não dá para analisar o futebol, quem quer analisar o futebol como deve, porque o futebol hoje é um fenômeno evidente, sociocultural, econômico. Ok? Isso é claro. Não dá para contemplar o futebol se você não tiver cuidado com algumas vertentes aí, sociais, filosóficas e antropológicas. Antropológica é simples, é o homem e o contexto onde eu estou envolvido. Então, esses craques do passado, e alguns geniais, ok? As pessoas falam, pô, se tivesse... A pergunta que eu faço para você tem tempo. Você acha que, como se joga hoje, um gênio da bola, que era o Garrincha, que ia enfrentar qualquer João, lembra disso? Qualquer adversário Pereira era João. Que ele passava o pé na bola, ia pra lá, o adversário acompanhava ele. O Garrincha era gênio. Eu acho que ele ia falar do Neymar. A bola estava parada aqui. Eu acho que ele ia falar do Neymar. Ele voltava, o adversário voltava. Ele passava o pé na bola pra lá, o adversário vinha, a bola parada. Você acha que hoje seria possível isso? Não. Mas ele é genial. Ele ia arrumar uma solução, porque os gênios são assim, cara. Entende? Então essa história, pô, se tivesse nesse... Primeiro não dá para comparar. Não dá para comparar. Eu vivi, pela idade que tenho, o futebol de... Então,
A mim me gera uma certa dificuldade em entender esses conflitos que se criam. Nós temos que arranjar soluções. E para isso, em termos pessoais e profissionais, eu tenho que ver quais são as demandas, vamos falar de futebol, do futebol atual. Se eu não for uma equipe compacta, que jogue com verticalidade, que tenha posse de bola, que seja veloz, eu vou estar completamente defasado em relação àquilo que o futebol atual exige. Eu gosto desse futebol, eu preferia que eu participei. Mas, se eu vou ficar perdendo tempo nisso e lembrando, não dá. Tá certo? Como eu falei, eu gostava de andar de bonde, eu gostava de outras coisas aí que hoje não é impossível. Então, esse craque sempre vai existir, não da maneira como existia. Por exemplo, eu não escuto música como eu gosto de escutar no passado. Música, letras, eu já não escuto, já não ouço, ok? Então não é só o futebol, o jogador que perdeu qualidade. A vida está te levando a perder qualidade de vida. E não é facilidade tecnológica, isso é outra coisa. Eu falo de inter-relações, de respeito ao ser humano, ok? Você manda uma mensagem de WhatsApp. Rapaz, o homem fala, viu? E fala muito. Mas eu concordo com ele nesse ponto. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Com determinadas palavras, você vai interpretar de uma maneira. Se eu estiver sentado com você na mesa do bar, molhando as palavras, e falar as mesmas palavras, as mesmas, é diferente. Eu estou olhando seus olhos, estou olhando sua expressão facial, seu gestual. Então, nós estamos perdendo isso, cara, que é o melhor da vida, cara. Ok? E o futebol vai ficar alheio a isso? Como se as pessoas que vivem o futebol são essas pessoas que advêm da atual sociedade? Como que você vai querer proibir um jogador de usar o telefone celular, cara? Você tem que saber como ele vai utilizar, de que maneira, em que momento, quando estiver no trabalho, quero dizer. Exemplos que eu estou dando. Então, é isso aí. Pessoal, por questão de tempo, vamos parar de contar. Professor Renato Manso, futebolês. Inegavelmente, você é um cara extremamente inteligente, sabe se comunicar e como você sabe de futebol, né? A gente fica escutando, é um privilégio lhe ouvir, a aula que você muitas vezes fala. E aí eu queria, baseado até no gancho que você deu na resposta anterior, e essa seria a minha pergunta, muito se fala nos últimos anos sobre o etarismo, né? Sobre como as pessoas mais velhas, elas são... há um grande preconceito que ainda trabalha no futebol, muito se questionou isso no Brasil. E você mostra uma lucidez incrível, né? E talvez a grande dificuldade que as pessoas têm é se fazer entendido. E no futebol, o desafio do treinador, eu imagino, também é poder dominar o vestiário e se comunicar bem com os atletas. Você é um cara que vai fazer 70 anos agora no mês de agosto, e a maioria dos jogadores está na faixa ali entre 20 e 30 anos. Eu queria que você ampliasse essa visão, falasse do seu desafio de ter essa habilidade na comunicação com os seus atletas. O jornalista gosta de saber de bastidor, se teve algum bastidor com o Pedro especificamente nessa conversa de fazer você acertar com Fortaleza. Bastidor como você quer dizer? Bastidor, como é que foi o bate-papo, como é que foi a ligação? Foi muito rápido, né? Ele falou, é verdade que você quer voltar e é a possibilidade? Eu falei, é. E aí, pronto. Então eu vou. É só ele para me fazer de novo. Aliás, se alcançando o objetivo, vou te agradecer aí. A dar oportunidade ao senhor aqui de poder, uma vez mais, desfrutar um título e vou desfrutar como se fosse o primeiro da minha vida. Bem, a única coisa que eu pedi quando entrei no futebol, porque logo que eu entrei, escutei uma viagem de um jogador que estava sentado ao meu lado. Você vai interpretar de uma maneira. Se eu tivesse... Ixi, rapaziada, eu voltei pra trás, ó. Peço perdão. Perdão, muito perdão. Tá como se fosse o primeiro da minha vida. Bem,
única coisa que eu pedi quando entrei no futebol, porque logo que eu entrei, eu escutei uma viagem de um jogador que estava sentado ao meu lado falar, pô, essa situação assim no futebol é muito difícil. Eu falei, então eu não vou embora do futebol, porque ou eu consigo, acreditando naquilo que eu acredito, que é fundamental e é inegociável, que são princípios e valores morais, ok? Ou tchau, cara, vou fazer outra coisa. Entende? Então, eu não vejo dificuldade nisso nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte, eu falava, aí bicho, tudo bem? Hoje os caras falam, aí bro, eu entendo. E aí bro, e aí mano, oxê. Mas não falo. É igual quando o jovem fala, tá ligado? É diferente, mano, a comunicação. Por exemplo, o jeito que eu falo é muito diferente do que ele fala. Porque o cara fez 70 anos e eu tenho 14, pô. Entendeu? Essa é a diferença. Então, o que eles falaram eu vou entender, mas não vou falar. E uma das coisas que mais me fico lisonjeado é quando jogadores com os quais eu tive a honra e o prazer de trabalhar, sejam eles quais forem, falam que, além do futebol, eu pude agregar alguma coisa em termos pessoais. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca peço para um jogador fazer a falta tática tão falada a qualquer momento. Para o jogo. Porque eu vou forçar e vou criar uma equipe preguiçosa de trabalhar sem a bola. Se para... 8 pessoas são contratadas por minuto no LinkedIn. Baixe o aplicativo. Se para a jogada. Para a jogada. Que trabalho eu estou fazendo no dia a dia em termos de criar mecanismos defensivos para que essa equipe possa não sofrer quando não estiver com a posse da bola? Eu sou crítico, entende? E aí eu não posso ser hipócrita por dar pouco tempo de jogo que existe hoje atualmente no futebol brasileiro. De determinados comportamentos de jogadores em ganhar tempo. Pô, você está ganhando o jogo e tal, tem mecanismos que faz normal, mas está exagerado. Entende? Nós temos que entender isso. Nós precisamos dar mais fluidez ao jogo. Verdade. Cara, sobre esse ponto, é o mesmo ponto que eu vejo do Carpini. O problema na minha visão de treinadores hoje, cara, é que eles fazem um gol e botam todo mundo na defesa, pô. E eu sou muito contra isso. É por isso que eu curto o estilo de jogo dele. Porque eu acho que o Carpini nunca se deu na identidade do Fortaleza. Se a identidade do Fortaleza é um estilo de jogo ofensivo, pra mim o Carpini nunca era pra ter vindo do Fortaleza. Ele não combina com o estilo de jogo do Fortaleza. O Carpini ele combina com o estilo de jogo de um time que vai brigar pra cair pra Série B. E eu gosto muito mais dessa ideia do Paulo Autuori do que do Carpini. Talvez o Paulo Autuori não dê certo, talvez. Mas eu vou apoiar muito o Paulo Autuori, cara. Eu vou ser um dos caras que vou apoiar muito. E vou torcer muito pra que esse cara dê certo e que esse cara... Essas ideias de pressão alta, porte de bola, deixa o Fortaleza ganhar muitos jogos. Porque o Fortaleza vai ter o controle na maioria dos jogos. Foi isso que eu entendi até agora. Não vai ser igual o Carpini, que é um time que... é um time com praticamente menos porte de bola da Série B. Eu acho que é o penúltimo, entendeu? Então é isso. As pessoas pagam, querem ver jogo. Pô, você tem alguns jogos aí menos de 30, 40 minutos de jogo jogado em 90, com mais acréscimos hoje. Então, isso é o que é romantismo? Pô, se for isso, eu vou morrer romântico, entendeu? Porque eu aprendi uma coisa, isso não é meu não, aprendi. E a vida mostra isso. Mano, até ontem no Fábio falamos com o jogador. A ponte mais difícil de ser atravessada, você sabe qual é? Eu também não sabia, mas sentia isso. É que liga
às palavras, aos atos, aos gestos e às atitudes. Então, eu fico preocupado comigo se eu falar alguma coisa que eu não vou sustentar com atos. Então, o que eu vejo nos dias atuais, não é só no futebol, se fala muito aquilo que não se faz. É um like, estou atrás disso, você está entendendo? Então, essa é a maneira que eu tenho para trabalhar com os jogadores, com grupos de pessoas, que é algo que eu gosto de fazer, me sinto à vontade e tenho preocupação no desenvolvimento deles, porque se eles se desenvolverem, eu também estou crescendo, mesmo com o pouco tempo que eu devo ter aí para frente. Pessoal, muito obrigado a todos. Para encerrar, professor, muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Queria só a presença do presidente da associação, Rolim Machado, para a gente fazer o último registro e também os sócios torcedores em sequência. Assim, ó. Uma entrevista muito bem feita, muito bem elaborada, mas agora a gente vai para outro ponto. A Autuori conhece piscina em cima de tudo. Meu Deus, quem se fica no trabalho? Eu tô mostrando para vocês a entrevista. Eu tô mostrando pra vocês a chegada dele. E ainda vou mostrar pra vocês a entrevista dele. Então, cara, vamos apoiar aí, cara. Por favor, cara. Apoia nós, pô. Tô mostrando tudo aí. Eita, travou aqui, rapaziada. Tô esperando pelas propagandas, né? Propaganda chata, cara. Olha isso, irmão. Rapaziada, peço perdão pelas propagandas, cara. Não tem YouTube Premium, é muito triste. Aí, ó. Olha pra onde que foi, irmão. Meu amigo. Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, viu? Cara, que vídeo trabalhoso. Até doido. Muito trabalhoso esse vídeo aqui, mas é isso. Cara, o celular travou, irmão. Que isso. Morra não, celular. Pera aí, gente, que travou aqui, eu vou dar uma... ajeitar aqui. Pois é, gente, assim, falando mais da entrevista dele mesmo, eu acho que ele é um cara que... peço perdão, tá? Por esse constrangimento. É um cara que fala muito bem. É um cara que sabe falar, cara. Não tem muito o que ele querer fazer, não. É um cara que sabe comunicar. É um cara que sabe, tem uma lábia, você vê que ele tem uma lábia muito boa, você consegue ver. Ih, rapaziada, o computador o celular tá crashando. Aí lasca, viu, meu irmão? O celular tá crashando, cara. Aí, ó. Gente, eu peço muito perdão. Olha isso, irmão. O celular tá crashando, irmão. Que caralho. Eu não consigo acabar o vídeo. Não consigo nem continuar o vídeo nem acabar. Ah, voltou. Meu Deus do céu. Não vai, irmão. Olha isso. E agora, gente? O que eu faço? O que eu faço, cara? Vou ter que cortar essa parte. Meu Deus. Olha isso. Olha. Ó. Estão vendo, ó. O celular tá se mexendo sozinho, ó. Aí, ó. Eu peço muito perdão, mano. Vou ter que cortar toda essa parte aqui. Meu Deus, mano. Por favor, isso. Meu Deus, voltou. Vou cortar todos esses 3 minutos na edição. Meu Deus. Jogou futebol, mas... Neymar do Brasil. Vamos lá, vamos continuar. Peço muito perdão, porque, cara, meu amigo, ele, sei lá, que tem horas que ele trava tanto, meu irmão, que, meu Deus do céu. Ó, vamos lá, eu vou primeiro começar o Autuori com essas atividades do PC. Princípio. Proteção solar dermatológica. Para de jogar suas notinhas fiscais do supermercado no lixo. Você tá perdendo dinheiro literalmente. Ó, não se desespera que eu vou te explicar melhor. Existe um aplicativo chamado... O homem chegando segunda-feira.
Segunda-feira eu vi eu vi assim, ele chegando, mas eu vou... Gente, esse vídeo aqui eu vou falar com vocês. Vai ter 1 horinha, tá? Vídeo longo, assim, é tudo, irmão, é tudo. Eu vou deixar até na minha thumb, é tudo, é. A chegada dele é tudo. Certamente é um clube que tem crescido e o objetivo é dar continuidade a isso. Uma satisfação, um prazer enorme de poder estar aqui trabalhando. Todos os jogos são importantes, né? Quando se deseja alcançar um objetivo como o Fortaleza deseja, ou seja, de regressar à primeira divisão, que é onde deve estar e onde acostumou ao Brasil, né? Inteiro. Sim, sim. Eu espero que volte isso, irmão. Não aguento mais Série B. Saber das dificuldades que era, inclusive não só jogando em casa, jogando fora. Então, o objetivo é retomar isso. Importante ganhar fora. O time não ganha fora. Autuori. Hoje o problema do time, Autuori, é que o time ganha em casa, mas não ganha fora, pô. Né, o mais pronto possível, e cada um de nós tem a sua responsabilidade e certamente um desejo enorme de alcançar isso o mais breve possível. Terça-feira. E aí, professor? Tudo bem? Nossa equipe que vai colar no seu dia a dia. O adjunto dele aí, ó. Vocês viram o adjunto? Sim, é um prazer estar aí. Essa turma todinha que vai estar colada em você no dia a dia, tá? Pra te ajudar e te auxiliar, tá bom? Boa sorte, Deus nos abençoe. Ah, Maria. Rolim Machado não. Ah, O olho dele é baixo, né, rapaziada? Mano, ele é um cara que... Olha, ó. Ei, Renan Santos, lenda, gênio, máquina. Te amo, Renan Santos. Feliz demais. Graças a Deus. Doido, o Renan Santos, ele fez um... Olha só. Foi pé no chão na entrevista. Cara, eu gostei muito desse cara, irmão. Eu gostei, foi um cara pé no chão. E aquele famoso cara, né? Se perdeu o Autuori, tem ele. E eu confio nesse cara, irmão. Bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. Da comissão, o treinador e a sala do E aí tem esse campo, essa metade primeira aqui que é o minicampo, e aí pra lá pro campo principal. Então, como é lindo, cara, o Psy. Depois do treino A Toinha. Cara, é impressionante. A Toinha é amada por todos. Todos. O Carpini gostava dela. Cara, até eu acho que até o Paiva, irmão, que saiu odiado por todo mundo. Até a Toinha devia gostar dele. Talvez nem a Toinha, tá ligado? Porque o Paiva foi tão lixo, Renato Paiva, que acho que nem a Toinha gostava dele. A nossa casa, estamos aqui para lhe atender, para fazer nossa corrente mais forte, para Deus não iluminar a gente, só Ele que comanda, estamos aqui para lhe ajudar. Se você precisar, seja bem-vindo, meu amigo, viu? Sempre com ele mandou uma mensagem. Ela é muito gente boa, não tem como não. E o Carpini se despediu dela, mano. E a despedida do Carpini mostra como que essa mulher é gente boa, pô. Tá ligado? E o Carpini, ele...
O Carpini, eu acho que ele saiu da porta da frente. Eu acho que saiu da porta dos fundos pelo torcedor, mas o Carpini saiu pela porta da frente. O Paiva saiu pela porta dos fundos, tá? Bom, tudo bem? Vai levando as malas aí, suas malas aí. Que é o sexto do nosso roteiro. É isso, seja bem-vindo aí. O segundo melhor do Brasil. Depois de todo. Eu tava de... Eu sou Paulo, né? Treinador. Isso. É só a gente tirar a camisa lá e no baú pro seu. Se a gente tirar a camisa pro Paulo agora. Foi lá meu treinador, foi o melhor que eu peguei. Ele disse, Surgiu em 9. É, faz tempo. E aí eu era estagiário lá, mas... Os caras do Corinthians queriam levar ele, aí quando manda o nome do maçarista, furacão. Não, pelo amor de Deus. Na mesma hora caiu. Agora oficialmente. Aqui, você. Nós estamos Dá um abraço. Olha, tem mesmo. Tuori, cara. Tuori foi um nome, mano, todo mundo se assustou. Acho que até os funcionários dentro do Fortaleza não esperavam essa porra. Nem gente boa, hein, cara? Nem gente boa. Aí ele falou, não, uns 30 minutos. Pô, 30 minutos eu não saio do meu bairro. O diretor tem que jogar bem longe. Pra não voltar mais. Você vê que tem uma amizade entre ele e o Pedro, né? Cara, eu sei que eu sou um cara que sou crítico do Pedro, mas pra mim eu continuo com a minha análise, tá? O maior motivo do Fortaleza estar assim não é o Pedro Martins, cara. É o Marcelo Paes. E a gente tem que ver, o Pedro pra mim faz um trabalho ok. Mano, não curte muito as contratações dele. Eu acho que Pedro Henrique e o Neres, eu achei duas contratações ruins. Mas é isso, né? Mas lembrando, Neres quem pediu foi o Carpini. Já tá. Já foi, pô. Mano, Paulinho Babilônica que nem joga, mano. Olha a cara do Paulinho. O cara não jogou nenhuma partida, hein, mano. Seja bem-vindo, viu? Prazer, seja bem-vindo. Fala, professor. Ó o Pedro Henrique. Nem todos os jogadores estavam aí, né? A boa parte tava só o Pedro Henrique, né? Que pegou suspensão. Cara, o Pedro Henrique, ele é foda, né, velho? O cara tava até jogando bem, aí o cara é suspenso. Vai tomar no cu, Pedro Henrique. Pois é, né, cara? Agora vamos pro... Eu vou te contar o segredo Cara, número 1 para aprovação. tanto Não é decorar a lei não, esse viu? vídeo São mais tá de longo, 130 mil rapaziada. vagas previstas. Para mim é uma satisfação enorme poder estar trabalhando numa instituição como Fortaleza. É a primeira vez que eu vou trabalhar no Nordeste. Já tive a oportunidade de ver, as coisas não se concretizaram. Como já tenho muitos anos de futebol, né? Eu pude falar isso quando estava em outro lado, quando o Fortaleza... Foi um jogo Fortaleza e Cruzeiro. Foi 1-0 pro Cruzeiro. Teve uma participação nos últimos anos muito interessante. O crescimento do clube foi uma coisa assim visível para todo o mundo do futebol brasileiro, né? Com certeza, mano. Fortaleza se tornou a equipe totalmente mais respeitada. Foda que essa queda tirou um pouco o nosso respeito, mas beleza, né? Então, na altura, mesmo estando de outro lado, falava da importância de equipes do Nordeste ganharem
as condições em relação a 3 aspectos que, na minha perspectiva, são fundamentais. Infraestrutura. Concordo. Estrutura organizacional. Concordo. Fortaleza tinha, né, cara? Mas o Marcelo Paes destruiu um pouquinho. E desportiva. Infelizmente, no futebol, você só tem um olhar para, ao fim e ao cabo, é o produto final, que é o jogo. Mas todos nós, no dia a dia aqui, das diversas áreas intervenientes no futebol, trabalham para esse dia. Então, hoje, estando aqui, já tinha tido ouvir jogar em Fortaleza, a oportunidade de observar aí o crescimento de infraestrutura do clube. Isso, na minha perspectiva, é lindo, entende? Especialmente por ser algo... Não, o crescimento foi lindo, cara. O crescimento do Fortaleza foi uma coisa assim que beleza, teve uma queda, mas o crescimento do Fortaleza foi assim, eu acho que foi o maior crescimento da história do Nordeste. Beleza que o Bahia e o Sport tem mais títulos, mas assim, em questão de crescimento, o Fortaleza eu acho que teve o maior crescimento da história do Nordeste, sem brincadeira. Tipo, de estar no fundo do poço e conseguir subir, entendeu? Funcional. Quando a gente fala de você ter uma necessidade de luxo, a necessidade de funcionalidade. Né? Então, sempre que isso passa com qualquer clube que esteja em fase de crescimento, eu, como homem do futebol, só tenho que parabenizar. Então, parabenizar aqui ao clube Fortaleza por aquilo que conseguiu nas 3 vertentes que eu falei, de infraestrutura, de estrutura organizacional, que é constante, contínua, assim como a infraestrutura, e desportiva. Né? A gente sabe que a parte desportiva facilita ou não o desenvolvimento e o crescimento das outras áreas. Acelera ou não esse desenvolvimento. Então sabemos a responsabilidade que tem no que toca ao aspecto desportivo de fazer um bom trabalho e de ter resultados. No futebol nada é garantido. Por isso é uma paixão no mundo todo, pelo imponderável. Aquele que ninguém espera que consiga um bom resultado, conseguir. Futebol é foda. É muita coisa inesperada que acontece, né, viado? Loucura. O que tá acontecendo com o Mirassol é uma prova que... Mirassol, quando começou o campeonato ano passado, todo mundo achou que ia ser humilhado. Teve gente que falou que o Mirassol ia ter a pior pontuação da história do Brasileirão e os caras foram pra Libertadores. Agora, nós temos que entender o seguinte: quando você sobe, chega ao topo da montanha, é difícil permanecer lá, porque não tem mais para você crescer, mas tem para você... É verdade. E foi isso que aconteceu com Fortaleza, na minha visão. Eu acho que foi uma equipe que cresceu muito mesmo. Foi uma equipe que teve cresceu muito, foi pra Libertadores. O Fortaleza chegou ao topo. Chegou ao topo de brigar por título, ir pra Libertadores, chegar na final na Sul-Americana. O problema foi, chegou no topo da montanha, ganhou muito dinheiro, mas quando chegou no topo, desceu tudo. Por que eu falo isso? Porque contratou medalhões, porque fez erros, porque ele ficou devendo salários, teve dívidas, porque gastou muito dinheiro com jogador que não rendeu. Diogo Barbosa, que foi um jogador caro, entendeu? Então o Fortaleza teve tudo isso que alavancou o Fortaleza pra baixo, pro lixo. Você cair. E se não houver humildade suficiente para entender os porquês que se pôde crescer, e ao entender esses porquês, pensar que passa a ser inegociável no futuro deixar de tê-los, mas somente repeti-los não alcança. Por isso, mente aberta para novas situações é fundamental. Eu não posso dizer, eu ganhei assim, vou repetir aqui, que vai ser... Não é suficiente. Nós estamos sempre em constante evolução, até porque o mundo do futebol cada dia mais cresce nos aspectos. O futebol hoje é um fenômeno claríssimo, socioeconômico, cultural. Então,
Nós não podemos ter o olhar só para o lado econômico, financeiro. Temos que entender que é um desporto, é um esporte. E como tal, a vertente social é fundamental. A vertente filosófica é fundamental. A vertente antropológica também o é. Então, quando uma instituição consegue entender isso e trabalhar... Cara, esse cara... Olha, ele fala muito bem, viu, rapaziada? Meu Deus do céu. Eu fico impressionado como é que esse cara fala bem, irmão. De maneira que aqueles que trabalham ali sintam, ok? Como a instituição cuida de você e quer o seu crescimento, aí as coisas acontecem de uma maneira muito clara. Então, é uma satisfação enorme poder constatar isso, estando aqui no dia a dia, né? Aquilo que já eu e o mundo do futebol vislumbrava em termos desses aspectos. Eu gosto do Pedro Martins, tem tudo isso. Agora sim, vamos ver, né, cara? Sinceramente, eu acho que depois assiste essa entrevista completa, porque o vídeo tá ficando muito longo. Peço até perdão. O vídeo tá muito longo, cara. O vídeo vai ficar 1 hora praticamente. Então é isso, muito obrigado. Beijo, tchau, valeu. Beijo a todos. E boa sorte, boa semana, boa vida. Deve ter vídeo sobre Neymar, sobre a aposentadoria. Eu vou dar um jeito de postar porque tá difícil, tá corrido. E esse vídeo vai ser muito longo, porque é muita informação. É coletiva, eu ainda fiz ele passando, conhecendo o CT inteiro. E agora eu não vou mostrar a entrevista completa porque o vídeo está muito longo. Muito obrigado, beijo, tchau.